Olá pessoal, vamos começar mais esse vídeo. Hoje, dia de São Miguel Arcanjo, prestes aí a terminar a novena de Santa Teresinha. Então, um momento forte para a igreja de humildade e de combate. Assim que eu vejo, esse vídeo vai falar sobre isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, esse vídeo, ele mais ou menos, né, é o último vídeo que eu faço no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, e a gente vai focar muito sobre a Bíblia. Óbvio que a gente vai pegar uma revista de Dom Estevão, que foi a primeira que eu peguei, e é muito curioso porque as leituras que eu vinha fazendo para fazer esse vídeo, justamente para variar, né, Dom Estevão fala por mim aqui, tá quase sozinho, foi a primeira que eu peguei e o título é Guardei a Fé, número 333 de 1990. E tudo isso é muito interessante porque eu tenho uma visão de combate muito peculiar, assim. Em outros vídeos eu já falei que uma das coisas mais importantes para se combater é identificar exatamente quem é o inimigo. Porque muitas vezes a gente atira para todo lado, né? Tá gastando munição, como dizia meu pai, gastando pólvora em chimango, né? Que é um passarinho pequeno que tinha no Rio Grande do Sul. Então é mais ou menos como jogar tiro fora, né? Despender energia da forma errada e no alvo errado. Então, se a gente vai falar de combate, porque a gente está aí no mês de outubro, o mês das missões, que é um mês, a missão nada mais é do que um combate contra as intempéries, né, contra as dificuldades que se tem para evangelizar, e também é um mês em que a gente festeja São Francisco, né, que aí é o santo que o nosso Papa escolheu para homenagear e para se inspirar. É um mês em que a gente vai falar, né, a igreja vai decidir sobre a evangelização na Amazônia. E já de antemão eu quero dizer aqui, como advogado, que é muito perigoso a gente fazer uma confusão de palavras, que eu tenho observado muito, que as pessoas dizem que são contra o sínodo. Que cristão que pode dizer que é contra o sínodo? Você pode ser contra o instrumento labores, né? Contra o instrumento de trabalho. Você tem todo o direito de não concordar com a conclusão de outros dentro da igreja, mas você não pode ser contra o sínodo. Já fica aí o primeiro alerta, né? Porque já que a gente está combatendo, vamos identificar as coisas direitinho. A segunda coisa no combate, para mim, é a gente identificar quem é o comandante, né? Então temos um comandante, o comandante supremo, superior é o próprio Deus, né? Então Deus se fez homem e disse exatamente como ele queria que a igreja dele combatesse. Diz que está à frente dessa igreja, óbvio, como comandante nunca abandona o seu exército, né? Então ele está à frente da igreja por todos os tempos, até o fim dos tempos. Então esse é o ponto número 1, são palavras dele, são incontestáveis para a gente. Segundo, ele colocou um vigário na terra para o substituir enquanto ele não volta. Quem é o vigário? É o Papa. Então, enquanto o combate final não acontece, nós vamos lutando as nossas batalhas aqui, tendo sempre em vista o Papa. Ele é o pontífice. Então, a terceira coisa é a estratégia, né? Com que estratégia se combate? E por isso eu vou bater tanto em cima de São Paulo aqui, que é o que mais fala, né, na Bíblia. Óbvio que Cristo, né, Pedro fala, mas assim, São Paulo nos ensina muito corretamente essa evangelização que frutificou tanto na nossa vida de igreja, né? Sem Paulo a gente ficaria pendente muitas e muitas conclusões que a gente tem para tirar sobre a prática e o exercício da nossa fé. Então ele foi ensinando aquelas comunidades como se pratica a fé, como se livrar, se esquivar dos falsos doutores, como não se misturar. Então eu gostaria de começar, já que a gente está terminando aí a novena de Santa Teresinha, espero que todos tenham feito aí em defesa da igreja, em defesa das verdades da fé, né? Mas com toda a paciência, com toda a calma.
Eu gostaria de começar com uma frase dela que eu gosto muito, porque veja a humildade dessa mulher, né? A humildade e o retiro em que ela vivia para ser a padroeira das missões, né? Nunca saiu daquele convento e é a padroeira das missões. Uma das frases que eu gosto dela diz assim: sinto na alma a coragem de um cruzado, de um zoavo pontifício. Queria morrer num campo de batalha pela defesa da igreja. E o campo de batalha é tão óbvio, né? O campo de batalha de Santa Teresinha, certamente os infernos tremem com a vida e o poder de Deus manifestado em Santa Teresinha, na humildade de Santa Teresinha, porque assim, meus irmãos, o poder de Deus se manifesta na humildade. Quanto mais humilde, mais Deus quer mostrar para confundir os ímpios, né? Mais Deus quer mostrar esse poder. A partir do momento em que nós queremos nos mostrar como intelectuais, como pessoas de muito saber, de muito conhecimento, a gente lembra de uma frase que tem na Bíblia que diz, né, a vaidade das vaidades, tudo é vaidade, eu acho que está em Eclesiastes. Tudo é vaidade, a busca da sabedoria também o vento leva, né? Então vai falando sobre isso, sobre humildade. E a primeira reflexão que eu gostaria de fazer sobre esse combate é a humildade, né? Eu já falei isso no vídeo anterior, mas eu vou repisar esse assunto. Cristo foi obediente. Cristo é Deus com o Pai, né? E o Espírito Santo. Deus está com Cristo, com o Espírito Santo, as três pessoas são uma só. Maria foi obediente. Maria é mãe da igreja. Ela avança como aurora temível, como um exército inteiro em ordem de batalha. Essa mulher aqui, humilde, pequena, poucas falas, pouquíssimas falas. Pedro foi obediente. Pedro foi mártir, vigário de Cristo na terra. Pedro foi escolhido para ser a nossa pedra angular, né? Então, quando Santa Teresinha diz que ela sente a coragem de um zoavo pontifício, se vocês pesquisarem na internet, o zoavo era um grupo de homens, né, de pessoas que se voltaram para defender o pontificado, para defender o primado do Papa, Roma, né, das invasões e das ameaças ao poder do Papa. E ela sentia na alma dela coragem para isso. Então vamos tentar entender um pouco de como é esse combate. Como que Dom Estevão fala nessa revista número 333. No fim de sua vida, encarcerada em Roma, São Paulo pôde fazer um balanço do seu passado e verificou: combati o bom, belo em grego, combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Todavia, toda a vida do apóstolo havia sido uma nobre luta em prol da fé. Os judeus o impugnavam como traidor de Moisés. Os pagãos escarneciam por causa do anúncio da ressurreição de Cristo e dos cristãos. Em consequência, ele se vira frequentemente em perigo de morte, fora flagelado 8 vezes, apedrejado, náufrago, passar um dia e uma noite em alto mar. Mas nunca recuara. Como não recuava o atleta no estádio ao correr em demanda da coroa de louros, de pinho ou de oliveira. Restava, pois, ao apóstolo a coroa imperecível que o Senhor Jesus já lhe havia reservado. Ele, o justo juiz, a coroa era na antiguidade o símbolo da vitória e também da imortalidade. Os gregos a colocavam sobre a cabeça ou em torno do pescoço de seus heróis falecidos para significar o prêmio que lhes tocava no além. Então, aqui a primeira reflexão que o Dom Estevão faz é que o prêmio não é dado aqui, né? É um combate que a gente faz para ganhar o prêmio depois da morte, né? Para a gente ter uma vida marcada pelo bom combate, ser um bom exemplo desse combate. Então, a gente tem que saber o como, a estratégia desse combate, para ganhar essa coroa imperecível, né? Então, eu aqui já quero pegar a primeira leitura do livro da sabedoria que eu separei pra gente. Nós precisamos pegar e ler a Bíblia sempre, né? Ainda mais agora, o mês da Bíblia, eu me sinto mais tocada ainda para usar bastante a Bíblia nesse vídeo. Diz aqui, Sabedoria 5:15. Mas os justos vivem para sempre, recebem do Senhor sua recompensa. Cuida deles o Altíssimo, receberão a magnífica coroa real, e das mãos do Senhor, não é dos homens, o diadema de beleza. Com sua direita ele os protegerá, com seu braço o escudará. Tomará a armadura de seu ciumento ardor, armará a criação para vingar os inimigos.
vestirá a couraça da justiça, cingirá o capacete do julgamento insubordinável, usará o escudo da invencível santidade, afiará a espada de sua ira implacável, a seu lado contra os insensatos, pelejará, irá lutar o universo. São palavras do Senhor nesse livro da sabedoria. E a sabedoria é tudo que nós devemos buscar para viver bem como cristãos. Então, Pedro vai dizer aqui, na 1 Coríntios 9,16, que diz assim: anunciar o evangelho não é título de glória para mim. É antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Se eu fizesse por iniciativa própria, teria direito a um salário. Mas já que eu faço por imposição de consciência e de fé, né? De proclamar essa verdade, né? Desempenho um encargo que me foi confiado. Ele é um depositário da fé, né? Um encargo que lhe foi confiado e que ele trata com o quê? Com zelo. E de que maneira ele faz isso? De que maneira ele luta? Anunciando o evangelho. Então não cabe a nós combater tão diretamente assim. Combater atacando a própria igreja. Isso nos divide sim, né? Isso nos divide. Criticar um sínodo onde o Papa pediu que fosse feito esse sínodo, né? É criticar a própria igreja. Não confundam as coisas. Mais uma vez eu faço esse alerta. Critiquem um instrumento de trabalho. Podem criticar, podem falar com caridade, com mansidão. Ele vai dizer aqui, né, que os atletas se abstêm de tudo para ganhar essa coroa. Às vezes se abstêm de tomar aquele impulso de fazer algo que não vai lhe dar vitória, né? Nós, porém, para ganhar, eles para ganhar uma coroa perecível, nós para ganhar uma coroa imperecível nessa luta. Quanto a mim, é assim que corro, não é um incerto. É assim que pratico pugilato. Mas não como quem fere o ar, né? Trato duramente o meu corpo e reduzo-o à servidão, a fim de que me não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Ou seja, a forma com que você deixa, como é que se diz? A forma como você deixa transbordar a sua vontade de defender, né? A maneira como você combate pode muito bem te condenar no futuro. Por quê? Por causa das consequências do que você fez. Né? Então é por isso que eu falei, não vos deslumbreis com o combate. Né? O nome desse vídeo é esse. E deslumbramento quer dizer a turvação da vista causada por excesso de luz, brilho ou por outros fatores. É um estado de espírito de quem é tomado por viva admiração, encantamento. Então não vos encanteis com o combate. Não deixe que o combate brilhe tanto que vá ofuscar a sua vista e na hora do combate você sai usando estratégias erradas. Fale demais, critique demais, crie hashtag para combater. Gente, não é assim. Se combate coração, se combate na humildade. Se combate pedindo aos poderes celestes que combatam, porque o nosso combate não é contra homens de carne e de osso, vai dizer aqui também São Paulo. Nós vamos chegar lá. Deixa eu obedecer a sequência que eu fiz aqui. Ele vai dizer assim, Deus falou da armadura dele lá no início, né, na sabedoria. Agora vamos perguntar qual a armadura que São Paulo nos dá para que nós usemos nesse combate. Né, o combate ao mal, as falsas doutrinas, heresias que estão dentro da igreja, que São Paulo tantas e tantas vezes cita aqui também, já existiam os falsos doutores, já existia tudo isso, gente, nada disso é novidade. É um combate que nasceu com a gente lá no primeiro pecado e vai morrer com a gente no último dia, né? Então esse combate é só mais um, na verdade é uma batalha. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não na sua força, na força do poder de Deus. Revesti-vos da armadura de Deus, para poderdes resistir, às insídias do diabo, às insídias daquele que quer dividir. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Então é um combate transcendental, não é um combate carnal.
se combate com humildade, se combate com obediência, vai dizer Santa Faustina mais uma vez. É assim que a gente mostra Cristo no mundo, né? É por isso deveis vestir a armadura de Deus, aquela armadura que a gente viu ali em Sabedoria, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate, sem erro. Portanto, ponde-vos de pé, e cingi os vossos rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça, e calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Ele não está falando de um combate de pegar em arma e lutar e matar, ele está falando de um combate silencioso, de um combate de obediência, a couraça da justiça. A justiça de quem? Deus, né? Deus, revestidos da armadura de Deus, revestidos da couraça da justiça, a justiça de Deus. Aguardai a justiça de Deus. Empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Não é com palavras, é com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Qual o capacete da salvação? Cumprir os mandamentos, ser obediente, carregar a sua cruz, aceitar as contrariedades dentro da própria igreja, né? Combater com, né? Vai dizer ali, depois a gente vai falar, com moderação. E a espada do Espírito. Espírito quem? Espírito Santo, né? A espada não é do seu espírito, da sua espiritualidade, da sua fé, a fé que você acredita que está certa, não. Com a espada do Espírito com E maiúsculo. Quem te dá a espada? A língua, né? A língua muitas vezes é uma espada. É a espada do Espírito Santo. Então é uma vida de oração que te leva a raciocinar tudo isso. Que é a palavra de Deus. Óbvio, né? A palavra de Deus que é o verbo, né? O verbo que é Cristo. Então, tudo que Cristo falou, siga, não conteste. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os que estão no combate, todos os que estão já no céu, e todos os que sairão no dia do purgatório. Então é unidade, né? Ele até vai dizer aqui, deixa eu achar onde é que eu marquei. Apelo à unidade, São Paulo vai dizer. Olha aqui na carta aos Efésios 4:1. Exorto-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. Não se exaspere, mansidão, com longanimidade, né, com bondade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito. Como? De que maneira? Vai dizer São Paulo, pelo vínculo da paz. Assim, não seremos mais crianças, né? Joguetes das ondas, agitados por todo o vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que induz ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes, nós, em harmonia, em união, suportando-vos, né? Realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. Então tá aí a estratégia, né? Que é mais claro que isso? E vai dizer, não saia dos vossos lábios, não, irai-vos, mas não pequeis, porque a ira, ela leva ao pecado, né? Ela é um pecado. Irai-vos, ou seja, guarda, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Como a gente está vendo gente irada com sínodo, eu estou impressionada. É a ira assim saindo de toda maneira, com toda arrogância, pelos quatro cantos, as pessoas estão se achando certas. As pessoas não estão tendo discernimento para ver, para medir até que limite devem falar, até de que forma devem falar, né? Se falam mais do que oram, eu não sei, não posso julgar, mas a oração, ela nos transforma de uma outra forma, né, meus irmãos? Não saia dos vossos lábios, vai dizer em Efésios 4:29. Não saia dos vossos lábios
nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna. Que hora oportuna é esse com relação ao sínodo? É a hora que o Papa falar. A hora oportuna não é agora. Não é pegar um instrumento que ainda vai ser analisado, que ainda vai ser levado ao Vaticano esse mês. Né? Mês de Nossa Senhora, mês de São Francisco, mês de Santa Teresinha, mês de Santa Teresa d'Ávila. Que pouca fé, gente. Que pouca fé nós temos, sabe? Não é nesse momento, é no momento oportuno. A que for boa para edificação, construção e não destruição, divisão. Que comunique graça aos que ouvirem. Comunique graça aos que ouvirem, prestem bem atenção. Toda amargura e exaltação e cólera e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus em Cristo vos perdoou. Será que quando eu faço um vídeo falando mal de um bispo, né, por mais que a gente saiba, né, a gente não é cego, por mais que a gente saiba que existem erros, que são lobos disfarçados de ovelha, né, mas quem é o pastor desse rebanho? É você? Né? Quem é o pastor para combater o lobo? Não foi ele que falou: sou bom pastor, ovelhas guardarei, dou minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem pelo meu nome, pela minha voz. Ouve o meu chamado. Se passar no vale escuro, nada temerei, pois o Senhor está comigo. Né? Então, esse vídeo é para a gente fazer uma análise de que tipo de combate que a gente está combatendo, meus irmãos. Que São Miguel inspire vocês a entender isso. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os desobedientes. A obediência é um marco no combate. Para mim, eu quis falar isso porque é assim que eu vejo. A obediência é um marco no combate. Tá? É preciso evitar, vai dizer ele em 1 Timóteo 14. É preciso evitar as discussões de palavras. Elas não servem para nada, a não ser para a perdição do que as ouvem. Não sou eu que estou dizendo, é São Paulo que está dizendo. Aquele que nos ensina a combater, aquele general bom que está nos dando uma estratégia boa de combate, já identificou o inimigo, que não é de carne e osso, já está dando a estratégia, já está dizendo de que maneira nós vencemos. Então cabe a nós acolhermos ou não a palavra de Deus, cabe a nós defendermos ou não a Santa Igreja, cabe a nós obedecermos ou não o Papa. Né? Você está fazendo sua escolha livre, Deus não te obriga a ser católico, Deus não te obriga a aceitar tudo isso. Né? Mas está aqui, ó, evita o palavreado vão e ímpio, já que os que o praticam progredirão na impiedade, são impiedosos. A palavra deles é como uma gangrena que corrói, entre os quais se acham Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé de vários. Né? Perverter a fé muitas vezes é inspirar, né, atitudes erradas, né? É inspirar críticas no momento inoportuno, é inspirar a dúvida contra a igreja. Né? Muitas vezes as pessoas por vaidade mesmo, meus irmãos, às vezes é por vaidade mesmo, querem se colocar à frente das opiniões, à frente das discussões, enquanto não é assim. Né? Deixa que falem, né? Deixa que falem. A gente tem que estar aqui, olha, firme na rocha. Né? A rocha que é Deus, né? A rocha que lá acompanhou o povo hebreu, né? Da onde saía a água que saciou o povo no deserto. Essa é a rocha, essa é onde a gente tem que se agarrar. E aí, na parte que diz assim, solene admoestação, né? Ele vai dizer aqui, combati o bom combate, né? No 7º, né? Que é justamente isso que Dom Estevão está citando. Terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça que me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia que ele passar da vida para a morte, ele vai estar sob o justo juiz, não é sob a misericórdia de Deus, porque dali em diante você já fez todas as suas escolhas, então você vai estar sob o jugo da justiça e não vai sob o jugo da misericórdia de Deus. Né? Aquele coração ali está aberto para a gente enquanto nós estamos caminhando aqui. Depois, Deus vai praticar a justiça. Nossos atos vão aparecer pra gente sem nenhuma dúvida. Né? O que a gente agregou para Deus, para o reino. Né? Venha a nós o vosso reino. Que pedras você juntou para esse reino ser construído? Né?
E não somente a mim vai ser reservado, né? Mas a todos que tiverem esperado com amor a sua aparição. Então, isso é muito grave, muito sério. E esse vídeo procura levar vocês a uma profunda reflexão sobre o que é um combate, né? E ele vai dizer aqui por fim, né? Na carta aos Efésios 4:10, ele vai dizer: o que desceu é também o que subiu acima de todos o céu, a fim de planificar todas as coisas. As coisas só vão estar plenas, né, em Cristo. E ele é quem concedeu a uns ser apóstolos, outros profetas, né, outros evangelistas, outros pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E eu encerro essa leitura com relação à Bíblia. Quero pegar mais um trecho aqui de Dom Estevão, que diz assim, ele questiona, né, perante isso, todo cristão que guarde a fé até o extremo, em meio a todos os desafios que ela suscita, pode estar certo de que tem reservada para si uma coroa imperecível. Né? São Paulo assim deixa um programa a todos os discípulos de Cristo até hoje. Combater o bom combate para não trair ou deteriorar a fé. Correr o páreo até o fim intrepidamente. Se, porém, o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? A exemplo de São Paulo, vai dizer Dom Estevão, o exemplo de São Paulo não era senão o próprio Cristo. Qual é o seu exemplo hoje? É aquele que está criticando, é aquele que fala o que quer, pensa o que quer, ou é Cristo? É o obediente, né? O que foi até o fim, até um martírio absurdo na cruz para ser obediente a Deus. Né? Cristo que foi até a morte de cruz, para não trair o plano do Pai, e por isso se viu exaltado acima de todas as criaturas. E assim a nossa vida vai ser exaltada em Cristo. Eu quero finalizar com a oração eucarística aqui que nós fizemos no dia de hoje. Ela vai dizer assim, a oração eucarística 6D. Jesus que passa fazendo bem. Diz a oração assim: Senhor Deus, conduzi a vossa igreja à perfeição, na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco. Aí vai falar dos bispos, né? O bispo e auxiliar, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo que conquistastes. A nossa resposta é: confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e sofrimentos dos nossos irmãos. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Não oprimir mais, principalmente os que ainda estão fracos na fé. Fazei que, exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. E como que a gente ajuda a criar um mundo novo? Sendo portadores dessa esperança. De que forma? Obedecendo, sendo humildes e sendo exemplo. Exemplo de amor à igreja, de defesa à igreja. Porque a gente sempre diz depois da oração que o que você faz é por Cristo, o que você faz é com Cristo, e o que você faz é em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como que você dá toda a honra e toda a glória a Deus, que vai ser a continuação após a sua morte, né? Honrar e glorificar a Deus por toda a sua vida infinita, em união com Cristo e com o Espírito Santo. Amém. E aí eu só queria deixar algumas perguntas aqui para que vocês possam finalizar, né? O quanto rezamos pelos irmãos desviados do magistério da igreja, os padres, os bispos que estão desviados, o quanto você reza por eles? Por que nos antepomos às conclusões do Santo Padre o Papa? Por que você está passando na frente do chefe da igreja? O quanto estamos dispostos a sermos obedientes? O quanto você está disposto a obedecer o Papa? Em que momento somos nós que dividimos a nossa igreja? De que forma nós podemos unir a nossa igreja? Nós costumamos evangelizar aqueles que o anúncio não chegou, né? Essa busca por evangelização com as nossas vidas, ou somos sempre necessários usar as nossas palavras? Quero deixar essa reflexão para o dia hoje e pedir para São Miguel Arcanjo
que sempre nos defenda no combate e que Nossa Senhora, concebida sem pecado, rogue por nós, pois nós recorremos sempre a ela. Amém.